Como ser capaz de superar as dificuldades da vida e ter produtividade? Bom, basicamente, quando eu falo sobre como ser capaz de superar as dificuldades da vida, eu estou me referindo às mais diversas situações, obstáculos, desafios, adversidades, mais especificamente voltado para os desafios do nosso dia a dia, como por exemplo, desafios do nosso dia a dia, como por exemplo, um planejamento que você realiza e esse planejamento ele não ele é bem construído, ele é bem detalhado, mas aí quando você vai utilizar ele realmente no dia, acaba que o dia ele acaba não saindo exatamente conforme foi planejado. Então, tudo isso é levado em consideração e existe uma forma, existe um princípio onde você tem um conjunto de técnicas para que você possa estar superando as suas dificuldades e se adaptando às dificuldades e tendo uma maior capacidade para estar resolvendo problemas e questões do seu dia a dia. Vou colocar aqui o comentário vou fixar aqui o comentário para quem estiver chegando. Pronto, fixei o comentário. Bom, primeiramente, para que uma pessoa possa ter produtividade, sim, existem todos os pilares que eu já venho mencionando: clareza, foco, energia, e tudo isso é de fundamental importância. É importante a gente ter clareza do que a gente quer, é importante a gente focarmos no que nós queremos, nas tarefas que precisamos realizar, precisamos ter técnicas para poder fazer isso. Só que não podemos ignorar que por mais que a gente tenha uma lista de tarefas bem estruturada, com critérios, com prioridades para a gente poder fazer, por mais que você tire um dia na semana, um horário na semana para poder fazer o seu planejamento, por mais que você faça tudo isso, por mais que você esteja até seguindo tudo isso, seguindo a metodologia do princípio de gestão do tempo, vai ter dias, vai ter momentos em que você vai sentir uma dificuldade, você vai sentir uma resistência para poder fazer as tarefas. Vai ter dias que vão acontecer diversas crises, adversidades, conflitos no seu dia a dia, em que você terá que buscar formas de resolver isso. E aí entra o que eu chamo de resiliência, o princípio da resiliência. Não é o que eu chamo, né? É o que todo mundo chama de resiliência, mas eu chamo de princípio da resiliência, porque faz parte dos princípios de gestão do tempo. E muitas vezes a pessoa está focada só nos princípios como foco, como ter mais foco, como ter mais clareza. E tudo isso é importante, é de fundamental relevância para que a pessoa consiga gerenciar o tempo dela de uma forma melhor, mas em paralelo a isso, é importante também a pessoa saber como se adaptar a essas adversidades, porque as adversidades vão acontecer com mais frequência do que a gente pode perceber, e essas adversidades, esses desafios, esses obstáculos que ocorrem durante o dia, eles podem prejudicar a produtividade daquela pessoa. Porque se a pessoa está com algum problema, está com alguma questão, está passando às vezes por uma situação difícil na vida pessoal, isso vai, consequentemente, se ela não conseguir gerenciar isso
muito bem, isso vai afetar o trabalho e vai afetar até outras esferas da vida dela. Então, saber como manejar essa situação é de fundamental importância. E para fazer isso, existe um princípio chamado de princípio da resiliência. O princípio da resiliência, primeiramente, o princípio é um atalho para te ajudar na sua tomada de decisão em relação a você ter mais produtividade e também para te ajudar a ir para a ação, para realmente você aumentar a sua produtividade. Agora, a palavra resiliência. Resiliência é uma palavra que teve como definição dentro da física, certo? Dentro dos campos da física, onde que resiliência é a capacidade que o material tem de sofrer alterações e voltar ao seu estado original. Então tem materiais que têm essa capacidade, então resiliência é uma capacidade, e tem outros materiais que não têm essa capacidade. Um exemplo seria um elástico. Você pode pegar o elástico, puxar o elástico, quando você soltar o elástico vai ser o que ele era antes. Então você pode pegar o elástico e você colocar ele em um outro objeto. O elástico vai ter o tamanho daquele objeto, mas ele passou por uma alteração, certo? Porque antes ele tinha um tamanho, agora ele tem outro, ele tem um tamanho daquele objeto. Quando você tirar o elástico daquele objeto, o elástico está desse tamanho, ele vai voltar ao tamanho original dele. Isso é um material, exemplo de um material resiliente. A água é algo resiliente também. Então você pode pegar a água na torneira e você colocar essa água dentro de uma xícara. A água vai ter o formato da xícara. Se você pegar essa água da xícara e colocar dentro de um prato, a água vai ter o tamanho do prato. Ou seja, a água é algo extremamente adaptativo e resiliente. Não importa o lugar aonde você colocar a água vai se adaptar àquele lugar. Pode ser uma xícara, pode ser um prato, pode ser uma bacia, pode ser o mar, pode ser um rio, pode ser você beber aquela água, ela vai se adaptar àquele ambiente, àquele organismo, àquele objeto. E isso é mais um exemplo de algo resiliente. Uma vara de salto também tende a ser um objeto resiliente. Então você pega a vara, a pessoa salta com a vara, o atleta salta com a vara e a vara volta a ter o tamanho original dela. Então, trazendo esse exemplo mais para nossa realidade aqui, trazendo todos esses exemplos são reais, mas mais voltado para você, pessoa, ser humano, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, é só objeto, é só água. Não. Todos os materiais, muitos materiais, eles podem ser resilientes, inclusive o ser humano. Se você está subindo a escada da sua casa e sem querer você escorrega e bate o joelho na escada e começa a sangrar, depois de um tempo, horas, dias, semanas, o seu joelho vai tender ao quê? A cicatrizar. E a sua pele vai tender a voltar ao estado original dela. Ou seja, sem aquela ferida, sem aquele machucado. Então, nosso corpo, ele é extremamente resiliente e capaz de se adaptar às enfermidades, certo? Capaz de se adaptar às doenças, capaz de se adaptar aos machucados. É claro, isso depende da enfermidade, depende da doença, mas o nosso corpo vai estar ali
na busca para poder estar se adaptando ao que ocorre com ele constantemente. E vou trazer aqui alguns exemplos do dia a dia para você poder compreender, para ficar mais claro. Então, entenda a resiliência através de 3 estágios simples. Primeiro estágio. O primeiro estágio é o estágio do estado natural. É o estado natural em que aquela pessoa se encontra. Você está alegre, você está feliz, ou não, você está triste, ou você está no estado neutro. Você não está triste nem alegre, você está neutro. O segundo estágio é o estágio do estímulo. Um estímulo fez você mudar de estado. Algo aconteceu, uma situação, um problema, fez você mudar de estado. E o terceiro estágio é a resiliência em si, que é o seu retorno ao seu estado natural, ao seu estado original. Então, eu vou utilizar alguns exemplos para você poder compreender. Estágio 1, o seu estado natural. Então, o seu estado natural, uma pessoa ela acorda pela manhã e ela está alegre, ela está feliz, e aí ela desce na garagem da casa dela e ela se depara com um problema. Estágio 2. O estágio 2 é o estímulo que faz a pessoa mudar de estado emocional, certo? No caso, se a pessoa está alegre, agora ela vai mudar de estado emocional. Vamos ver para que estado emocional ela vai mudar. E a pessoa se depara que o pneu do carro dela está furado. E ela fica se questionando, nossa, como é que eu vou para o trabalho agora? E aí ela fica com muita raiva, ela fica muito estressada sobre como é que ela vai resolver aquela situação, aquele problema. Ou seja, ela mudou de estado emocional. Do estado de alegria, ela mudou para um estado de raiva baseado a um problema que aconteceu, uma situação que aconteceu. E aí, agora a gente vai para o estágio 3, que é a resiliência. E aí, baseado nisso, baseado no pneu da pessoa estar furada, ela ficou com raiva, mas ela pensou, nossa, eu vou ligar para o mecânico para que ele possa vir trocar o pneu do meu carro, para que assim eu possa ir ao trabalho. E aí, quando ela faz isso, ela volta a ficar alegre de novo, ela volta a ficar feliz de novo. E aí ela entra na resiliência. Então, a resiliência ela é essa mudança de estado. A pessoa está alegre, ela tem um problema. Isso altera a fisiologia dela, a forma com o otimismo que ela estava, o estado em que ela se encontrava, e depois ela retorna a esse estado, baseado em um problema, uma situação que ela vivenciou. Tem pessoas que o problema, ela vivencia aquele problema o dia inteiro. Então, uma situação que ocorre no período da manhã já é motivo para aquela pessoa ficar o dia inteiro remoendo aquela situação, aquele problema. Então, ela fica remoendo aquela situação, aquele problema o dia inteiro. Ou seja, ela tem uma dificuldade para poder voltar, para poder retornar ao estado natural dela. E pode ser com qualquer situação, problema ou adversidade. Existe um estado original, existe um estado em que essa pessoa se encontra, existe um problema, certo? Que muda esse estado em que essa pessoa se encontra, e por último existe a resiliência. Agora, eu vou apresentar para vocês como é que vocês fazem para poder se tornar pessoas mais resilientes. Mas eu gostaria de deixar claro que eu tenho a convicção, baseado em tudo que eu já li sobre resiliência e continuo lendo sobre o tema proposto, é que todas as pessoas elas são resilientes. Mas há uma questão que é o contexto e o próprio indivíduo. Porque assim,
Tem pessoas que são muito resilientes em uma situação, mas não são tão resilientes em outra situação. Tem pessoas que são muito boas para gerenciar determinado conflito, mas não são boas para lidar com uma crise ou com alguma outra adversidade. Então, isso pode variar de pessoa para pessoa, isso pode variar de indivíduo para indivíduo. Então, o que vai acontecer são adversidades, são conflitos, são situações que é importante a pessoa compreender como gerenciar todas essas situações. Mas todas as pessoas têm resiliência e mais, a pessoa pode desenvolver um pouco mais essa capacidade, tá? E agora eu vou te mostrar como algumas técnicas para que você possa desenvolver a sua resiliência e ser uma pessoa capaz de superar essas dificuldades, essas adversidades. Bom, primeiro de tudo, a primeira técnica é consciência. Essa é a primeira técnica e ela é a primeira simplesmente pelo fato de que nós precisamos ter consciência para que possamos gerenciar as nossas emoções e a situação em que a gente se encontra. Porque é como você querer capturar o homem invisível. O homem invisível seria as suas emoções. Se você não tornar o homem invisível visível, você não vai ter a capacidade de capturar ele. A mesma situação ocorre com as nossas emoções. Se nós não tivermos consciência delas, se você não tiver consciência que você está triste, ou que você está com raiva, ou que você está ansioso, ou que você está estressado, se você não tem consciência disso, que aquele não é o estado natural em que você se encontra, se você não tiver a percepção de como você está se sentindo, como é que você irá gerenciar aquela situação e ser capaz de vencer aquela adversidade na sua vida? Então, primeiro de tudo é a consciência. E o autoquestionamento se torna uma técnica fundamental para que você consiga ter mais consciência de como você está se sentindo. Por exemplo, você se perguntar: como eu estou me sentindo agora? Ou surgiu determinado problema, surgiu determinada situação, surgiu determinada adversidade, desafio, crise, obstáculo. Como é que eu estou me sentindo em relação a isso? Porque baseado em como você está se sentindo, aí você pode utilizar as outras técnicas que eu vou te apresentar agora para você poder conduzir essa situação em que você se encontra. Então vamos lá. Segunda técnica. A segunda técnica é o foco na solução. Existe um problema. A maioria das pessoas, quando elas encontram um problema, elas vão tender a focar no problema ao invés de focar na solução. O problema da pessoa focar no problema é que, e a solução? O problema já está ali, certo? O problema já está ali, a crise já está ali, o desafio já está ali, o obstáculo já está ali. A questão agora é focar na solução do problema. Não tem porquê a pessoa perder tempo e energia tentando compreender o que ocasionou o problema, quem inventou o problema, ou algo nesse sentido. Quem foi o responsável pelo problema? O problema já está ali. Já é algo que está ali, é algo concreto, é algo nítido. Agora a questão é buscar por formas de gerenciar e conduzir o problema, em resolver o problema. Ou seja, focar
na solução do problema. O que eu posso fazer para resolver esse problema? Nossa, a planilha que eu estava trabalhando sumiu do meu computador. Eu acho que alguém... Será que você não fez backup dessa planilha? Nossa, o meu planejamento está saindo totalmente fora. O meu dia está saindo totalmente fora do meu planejamento. É muitas tarefas urgentes, muitas tarefas importantes. Foca na solução. Foca em resolver então as tarefas urgentes e o que der para fazer, base seguindo o planejamento, faça. Mas se a tarefa é urgente, ela também tem que ser feita. Certo? Se a tarefa é mais urgente do que as que você escreveu, faça as tarefas urgentes primeiro. Então a questão é focar na solução do problema. Existe o problema, ou você pode focar no problema. Só que focar no problema não vai solucionar o problema. Agora, focar na solução para resolver o problema, aí você vai encontrar diversas ideias e formas para resolver o problema. Inclusive, um exercício interessante que você pode fazer é pegar um caderno, né, uma folha, e anotar ali 30 sugestões de formas de resolver um problema. Pode ser, por exemplo, 30 soluções de formas de resolver o problema. 30 ideias de como resolver um problema. Como, por exemplo, formas de resolver o problema. Como, por exemplo, aí vai depender do problema, certo? Mas aí se você vai escrevendo as ideias, você pode até pedir apoio para algumas pessoas para poder te ajudar a resolver aquele problema. Enfim, o que não faltam são formas de resolver o problema. A terceira técnica é: o que não tem solução, solucionado está. Não sei de quem é essa citação, mas é uma citação famosa dentro do mundo da resiliência, onde tem problemas que, por mais que você foque na solução, às vezes você não acha a solução. Não são todos, a maioria dos problemas, sem sombra de dúvida, tem solução, tem um caminho para poder resolver. Agora, para os problemas que não têm solução, aí a gente vai ter que entrar no estado de resignação, ou seja, aceitação. Você vai ter que aceitar o problema, você vai ter que aceitar a situação. Você vai ter que aceitar a questão, o momento. Então, tem problemas que têm solução, e aonde tem solução você vai trabalhar. Aonde não tem solução, a solução é exatamente essa. A solução é a aceitação, é a resignação do problema. Agora, a gente vai falar sobre a quarta técnica, e a quarta técnica é manter a atenção nos seus hábitos. Ou, mais especificamente, não mude os seus hábitos, não mude a sua rotina por causa de uma adversidade ou de um desafio. Pessoal, não é incomum que quando uma pessoa está passando por alguma adversidade na vida dela, alguma dificuldade, algum desafio, algum obstáculo, alguma crise, algum conflito, essa pessoa, ela costuma, obviamente inconscientemente, na maioria dos casos, mudar os hábitos que ela tem na vida dela. Então ela costuma, às vezes, ela tem uma rotina de dormir, por exemplo, às 10 horas da noite, dormir pelo menos 8 horas por noite. Ela começa a dormir mais tarde, aí ela tende a acordar mais tarde, já acorda cansada. Ou, algumas situações, a pessoa ela tende a dormir tarde e acordar cedo, e aí dorme menos de 7 horas por noite. Isso não faz nada bem para a saúde. Também já vi casos de pessoas que trocam a noite pelo dia, que também tende a ser um problema. A
a pessoa tinha hábitos para poder estudar, para poder trabalhar, e ela muda esses hábitos, ela deixa de estudar, ela deixa de trabalhar, às vezes, para ficar em outras atividades que não são benéficas para ela e nem levam ela em direção ao objetivo dela. Ela tinha o hábito de praticar atividade física, praticar algum esporte. Hoje ela já não pratica mais, ela tinha o hábito de se alimentar de forma saudável e ela muda esse hábito. Então, assim, os hábitos que a pessoa tem são muito importantes para, às vezes, ajudar a pessoa a vencer aquele momento difícil que ela está passando, certo? Os hábitos que ela tem, a rotina que ela tem é algo muito importante para a pessoa poder se adaptar. Porque se alimentar mal vai prejudicar o processo. Dormir mal vai prejudicar o processo. Não praticar atividade física vai prejudicar a caminhada. E vários outros hábitos positivos que às vezes a pessoa tem, mas ela deixa esses hábitos de lado para poder focar no problema como um todo. Então, não mude os seus hábitos por causa de um problema. Próxima técnica é o seguinte, é apoio. É muito importante vocês buscarem apoio. A gente tem uma comunidade chamada, que é a comunidade da metodologia Princípio de Gestão do Tempo. É uma comunidade para poder compartilhar dúvidas, curiosidades, técnicas, o que a pessoa está aprendendo, o que não está, mas também para poder ajudar aquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade, não só na aplicação da metodologia, mas de maneira geral, né? Porque às vezes a falta de tempo é por um problema maior. E até quando a pessoa está ali na comunidade, ela fala, nossa, tô com esse problema aqui querendo resolver, pode vir pessoas trazendo sugestões de formas para poder te ajudar a resolver aquele problema. Então, com várias sugestões, várias pessoas pensando, existe essa possibilidade. Então, busque por grupos, comunidades, pessoas que estejam ali para poder te ajudar e que às vezes têm os mesmos problemas que você está enfrentando. Então, assim, o desafio de produtividade, a comunidade Princípio de Gestão do Tempo vai poder te ajudar, certo? A falta de tempo e nesse sentido, tá? Até alguns outros problemas também, mas pode ser que há necessidade, dependendo do seu problema, que há a necessidade de você procurar por grupos específicos do problema que você está enfrentando na sua vida. E agora é muito importante a última técnica, que é otimismo. É muito importante você manter o otimismo em relação aos problemas, em relação às situações, focar mais no lado positivo do que no lado negativo. E não é incomum, porque a nossa mente está mais voltada no negativo das situações, logo pensando no negativo, mas tente manter o mindset mais voltado para o lado positivo das situações, dos problemas, das adversidades. Seja otimismo na hora de pensar, na hora de resolver, otimista na hora de pensar em como resolver um problema, seja otimista nas possibilidades de resolver esse problema, na hora de se dedicar realmente a fazer o que precisa ser feito para poder resolver o problema. Isso é muito importante. Até mesmo, às vezes, se você trabalha em equipe, para motivar a equipe também, isso é muito importante. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Desejo que vocês tenham gostado. Muita resiliência para vocês. Espero que a resiliência possa ajudar vocês. O princípio da resiliência possa ajudar vocês a vocês terem mais produtividade. E um grande abraço para vocês.